orar pela nossa irmã em Cristo Jesus e o privilégio de ser minha esposa nessa terra. É muito bom. Que Deus maravilhoso. O sobrenome da Deise é Providência. Como Deus é bom, né? Como Deus agiu na minha vida. Da mesma forma, a tua esposa que está do teu lado, seu esposo. Vamos orar pela pastora Deise, por favor. Gostaria que você estendesse suas mãos. Muito obrigado, Deus, por esta vida. Vida esta que o Senhor tem sustentado até o dia de hoje. Que o teu Santo Espírito, meu Pai amado, neste momento único e glorioso, venha ajudá-la na ministração do estudo nesta manhã. Que o sangue do Senhor Jesus repreende tudo que não provém do Senhor nesse ambiente. Que esse ambiente é teu, declaramos que é teu. E que o Senhor tenha liberdade, meu Pai amado, de estar aqui no nosso meio. Edifica a nossa vida, a nossa família. Que a tua palavra alcance, meu Pai amado, os corações e produza, Deus querido, 100 por 1. Aquilo, Deus amado, que o Senhor quer tratar, trabalhar na família, que na tua palavra, Senhor, seja revelada nesta manhã. Nós estamos aqui atentos para ouvir, ó Pai Celestial, e sairmos daqui na prática, Deus, para que, meu Pai, teu nome seja exaltado. Obrigado por tudo, perdoa nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Amém, irmãos? Bom dia, glória a Deus. Antes de iniciar, entrar pelo estudo, não para te emocionar de forma nenhuma, esse não é o propósito. Mas eu quero compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração e eu tenho louvado a Ele de forma melhor. Sabe, irmãos? Porque às vezes, quando tudo está ao redor de nós, né, ou junto, a gente tem por hábito, e aí eu estou falando por mim, né? A gente tem por hábito não valorizar. E o Senhor tem me chamado muito a atenção. Por isso eu quero compartilhar com você nessa manhã, né? Valorize tudo que está ao seu redor, à sua frente. Valorize nessa manhã esta oportunidade que o Senhor te concede. Milhões e milhões de vidas não estarão, não, né? Eu creio que é mudado através do clamor que tem sido feito nesse lugar. Mas milhões de vidas não têm mais essa oportunidade de estar aqui, porque já estão no inferno. Milhões de vidas não terão mais essa oportunidade que eu e você estamos tendo nessa manhã, porque já estão no inferno. Então valorize o assento, valorize cada pastor que se dispõe a estar aqui, independente do culto, da família, porque a família somos todos nós, né? Mas os pastores que se dedicam, cada um, né, independente de ser pastor, perdão, né, cada um que tem se dedicado a essa obra de ministrar a palavra, o corpo diaconal, valorize esse momento. Entre aqui com seu coração contrito e disposto a dar o teu melhor para o Senhor. E o teu melhor para o Senhor é adoração. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Você que está lá atrás, vem um pouquinho mais para frente, não vai ter perguntas nem respostas. Pode ter certeza que eu não vou te arguir. Vem mais para o meio. Nós estamos vindo aí de um mês que o Senhor separou para nós. Pastor, o que esse mês é diferente? Nada, porque todos os cultos é falado sobre família, porque família sou eu e é você. Tá? Então aqui também eu quero abrir uma brecha. O culto da família eu não vou, porque eu não sou casado, porque eu não tenho filhos. Irmãos, isso aí, não coloque isso no seu pensamento, não existe isso. Tem sim, às vezes, uma palavra, né, para quem é pai,
mas você é família. Você solteiro, você órfão, você pai, você mãe, você divorciado, você viúvo, você é família. Então a gente às vezes escuta, né? No culto da família eu não vou porque eu ainda não sou casado. Não, irmãos, você é família. Se você não é hoje, né? Você vai ser amanhã. Se você não é pai e mãe hoje, você vai ser amanhã. Você está o quê? Depositando, colocando no seu depósito para o dia que o Senhor então vai providenciar isso na minha vida, na sua vida. Amém? Aos 35 anos eu pensei que eu fosse ficar encalhada. E o Senhor fez tudo novo na minha vida. Me deu 3 filhos. Aos 38 anos eu fui mãe de gêmeo, um milagre. E sem inseminação. Então Deus faz além daquilo que a gente pensa ou imagina. Amém? Aleluia. Eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia no livro de Mateus. É um texto muito conhecido e com certeza eu e você, porque aqui, graças a Deus, nesse lugar, a igreja ama o ministério da palavra e nós damos a honra a essa palavra, a bússola nossa, a palavra de Deus. Então, com certeza aqui você já ouviu muitas ministrações e você vai prosseguir ouvindo, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então hoje o Senhor vai falar conosco de uma maneira e amanhã o Senhor vai falar conosco nessa mesma palavra de outra maneira. Amém? Ali está só Mateus 24, 25, mas a gente vai ler até o 26, tá bom? Diz assim, Evangelho de Mateus capítulo Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Senhor, diante de um Deus vivo e poderoso que estamos nessa manhã, Senhor, foi a tua palavra. Sim, Deus, foi a tua palavra, Senhor amado, que chegou ao nosso coração. Então, Deus, que nessa manhã ela venha produzir em nós, Senhor, 100 por 1. Senhor, que nessa manhã a tua palavra venha produzir em nós frutos, Senhor, de arrependimento. Ó Deus querido, para que o avivamento, Senhor amado, ele reine em nós e através de nós. Pai, tira toda a distração. Ó Deus querido e amado, repreende tudo que não vem da tua parte. Ó Deus querido e amado, guarda a nossa vida, que eu diminua e tu cresça. Ó Deus, porque sou dependente e carente da tua graça e do teu favor, que é imerecido. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. A sua Bíblia pode permanecer aberta. Jesus, ele está vindo de uma série de sermões, e esse aqui é o último sermão do mestre, e nada mais, nada menos que ele vai falar desse projeto lindo que nasceu lá no Jardim do Éden. Que projeto é esse, pastora? Projeto chamado família. Quem é a família de Deus? Nós somos essa família. Volto a repetir, você sozinho, você com a casa cheia, você é a família. E com Jesus está certamente uma grande multidão assentada, ouvindo o mestre falar. Uma grande multidão de família, eu imagino que estão assentados para ouvir aquele
que foi dado todo o poder no céu e na terra. E Jesus vai usar uma parábola, né? E o que é a palavra? E o que é a parábola? Né? Eu vou dar uma definição. É uma história que, através de comparações e símbolos, transmite uma mensagem de vida. Amém? Então, Jesus, ele sempre usava parábola para transmitir uma mensagem de vida. Amém? Eu quis minimizar, porque eu ainda tenho dificuldades aí no PowerPoint, e onde pedi ajuda aos universitários, e eles me ajudaram, tá? Então eu trouxe aqui o meu estudo mais extenso, e no slide ele vai estar bem minimizado, mas eu não tenho dúvida que você vai entender, né? Então aqui Jesus, ele vai estar usando a figura da casa para ensinar sobre vida, e ela representa toda a existência humana. O ministério de Jesus, ele é marcado por diversos discursos direcionados às famílias. Amém, igreja? Vemos claramente isso na sua ministração diante de uma multidão no Sermão do Monte. Ali havia muitas famílias ansiosas por uma palavra vinda de Deus que lhe desse uma solução para os seus problemas familiares. Quem não tem problema na família? Quem não tiver nessa manhã, eu quero aplaudir, porque na minha tem muitos, né? Na minha tem muitos. Então Jesus fala de uma casa construída sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Ele está falando de uma casa como estrutura física para exemplificar nossa vida, que envolve o espiritual, emocional, físico e familiar. Se eu ouço e coloco em prática os princípios de Deus na minha vida, serei uma casa em todos os aspectos, inabalável, isto é, seremos imbatíveis diante das intempéries da vida. Então Jesus aqui ele vai usar a figura de uma casa. Ele vai usar a figura de uma edificação para falar uma verdade espiritual para as famílias que estavam ali assentadas. E ele vai usar essa figura para falar acerca do ouvir. O ouvir o quê? A palavra do Senhor. Nós estamos vindo aí de um mês de muitas ministrações acerca da família. Não somente nesse mês, né? Toda a nossa trajetória, nós temos o quê? Ouvido a palavra de Deus. Precisamos ouvir atentamente o que Jesus quer nos ensinar. Esse trecho, né, os versículos que nós lemos, vai mostrar inicialmente dois princípios básicos: ouvir e praticar. Nós temos o quê? Ouvido a palavra de Deus. Está lá, princípios fundamentais: ouvir e praticar. Se eu só ouço, né, se eu tenho entrado na minha vida cristã só ouvindo e não praticando, misericórdia. Então, nessa manhã, né, é uma palavra também, não é só um estudo, mas é uma reflexão para a nossa vida. O que nós temos aprendido através do ouvir, temos posto isso em prática? Fica aqui uma pergunta para você responder para aquele que sonda a mente e esquadrinha corações. E aí ele vai dizer, o texto mostra claramente dois princípios básicos: ouvir e praticar. Ele disse: todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica,
será como um homem prudente. Os conceitos contrários a Deus nos fragilizam e desconstrói o conceito família, segundo a perspectiva divina. Isso gera pessoas necessitadas de aprovação e de serem alimentadas nas debilidades da alma, que nunca se resolve, nunca preenche. Então, irmãos, o que nós temos visto nesse tempo, através, infelizmente, né, das mídias sociais, que tem tentado, só tenta, né, porque assim é o adversário da nossa alma, que tem tentado desfragmentar, né, o conceito chamado família. E infelizmente a rede social tem ajudado bastante nessa desconstrução. Mas graças a Deus aqui nós não temos só ouvido, nós temos colocado em prática tudo aquilo que está aqui nessa palavra, né? Pode passar. A casa firmada na rocha. A rocha, ela representa estabilidade, resistência e proteção. Jesus nos fala de uma casa firmada sobre a rocha. Esse é o nosso primeiro modelo de família. A rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Amém, irmãos? Você sabia que a rocha é Jesus? Então, nessa manhã, aleluia, ele nos afirma: eu sou a rocha. Aquela que está firmada na rocha, aleluia, ela aguenta, ela suporta. Mas o que simboliza a rocha? A rocha é símbolo de resistência, de durabilidade, de persistência, de firmeza e de estabilidade. O projeto de Deus para a nossa família é que elas tenham a qualidade da rocha. Isto é, que elas tenham a resistência, a firmeza, a estabilidade e a durabilidade. Então, esse, irmãos, não é um projeto para a família do vizinho. Esse não é um projeto para a família lá na China. Não, esse é o projeto que Deus tem para a minha família. Esse é um projeto que Deus tem para a minha casa. Dela ser construída aonde? Na rocha, que é Jesus. E se eu tenho essa certeza, a minha casa, ela vai ter todos esses atributos, porque ela foi construída na rocha. E eu não quero ser aqui repetitiva, né? E vou acabar sendo, porque não tem outra palavra, né? Então, se a minha casa, ela tem sido construída na rocha, eu vou passar por todas as intempéries. A gente vai ver isso mais à frente. Porque, como nós lemos nos versículos, irmãos, o que aconteceu na casa que foi construída na rocha, aconteceu também na casa que foi construída sobre a areia. A diferença nós vamos ver mais à frente, amém? Pode passar, Aninha. Para a nossa família ter as qualidades da rocha, precisamos firmá-la em Cristo. Precisamos colocar Jesus no centro das nossas decisões. Precisamos colocar Cristo na solução de nossos conflitos e crise. Irmãos, no momento, né, de dificuldade, quem tem sido o mestre? No momento de adversidade, quem tem sido o nosso professor? A quem você tem buscado ajuda diante de uma solução difícil? Fica aqui outra pergunta para nós. Desde os tempos antigos, a rocha, ela foi usada como símbolo de algo firme, inabalável.
Nos Salmos encontramos uma referência. Eu queria que você abrisse, Aninha não, perdão. Rebeca coloca para gente o Salmos 18, versículo 2. Então a gente vai ver, irmãos, que isso aqui é desde o princípio. A rocha, ela era usada. E diz assim, ó: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, é o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. É nele que diante o vento, diante a tempestade, diante a todas as adversidades, o nosso lar, a nossa família, ela tem que buscar esse refúgio. Aqui também a rocha, ela é vista como um lugar seguro, algo que não se abala mesmo nas tempestades da vida. Essa ideia de estabilidade ressoa em nossos corações, principalmente quando enfrentamos períodos de incerteza e dificuldade. Então, irmãos, ao longo da nossa trajetória, nós vamos enfrentar situações difíceis. E Jesus, né, ele não disse que seriam só flores. Ele diz assim, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas não poderia e não deve faltar o ânimo. O ânimo é esse, de estar aqui nessa manhã, ouvindo para praticar os ensinos que o Senhor deixou aqui para a gente na sua palavra. A Bíblia também retrata a rocha como lugar de refúgio. Em tempos de perseguição ou angústia, os salmistas frequentemente clamavam a Deus. Então aqui, irmãos, eu já te dei vários exemplos do que a rocha ela simboliza. Por isso que Jesus estava usando essa figura para mostrar que nós temos sim, a igreja do Senhor tem sim aonde buscar refúgio, aonde buscar graça, aonde buscar socorro, porque situações difíceis vão marcar o curso da nossa vida. E eu já relatei aqui, irmãos, eu já passei por muitas situações difíceis. E a gente vai prosseguir. Enquanto nós estivermos aqui nessa jornada, mas em meio a esses momentos difíceis, eu lembro que o Senhor foi comigo, que Ele, aleluia, foi o meu socorro, que Ele foi o meu refúgio. Então não vou temer, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, eu venho para essa palavra. E aí eu tenho que pôr em prática aquilo que eu ouvi. Se ele diz que ele é o meu refúgio, que ele é o meu socorro, aí é hora da gente colocar em prática. Amém? Eu queria te pedir, Aninha, eu acho que eu corri demais. Se você colocasse lá no Salmo, perdão, Rebeca, desculpa, é linda igual a Aninha, então amém. E tudo irmão, irmão se parece tudo, não é mesmo? Então amém. Se você colocasse o Salmo 62, versículo 7, por favor. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza é o meu refúgio, estão em Deus. Então, irmãos, em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, por que eu estou falando isso nessa manhã? Irmãos, hoje tem sido pregado, aqui eu quero abrir um parênteses, um evangelho de tanta facilidade, não é mesmo? Vem para Cristo, que todas as suas lutas cessarão. Vem para Cristo, que você será feliz. Vem para Cristo, que você não vai ter dor.
Não, irmãos. As lutas, as dores, elas fazem parte do processo de aprendizado para a nossa vida. A gente vai ter luta, sim. A gente vai ter, aleluia, a gente vai ter dificuldade. Mas a gente também vai ter alegria. Então não é só vitória, tem momentos de dificuldade também. Então o Senhor nessa manhã está dizendo para nós que se a nossa casa, se a nossa família, se a nossa base, se a nossa fundação, aleluia, for a rocha, e Ele é a rocha, nós vamos passar por todos esses momentos, mas Ele é e será sempre o nosso escudo. Ele vai ser sempre a nossa rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, a rocha não é apenas uma representação de força, mas de proteção nos dias difíceis. A gente sabe que a gente vai poder abrigar nossa preocupação sobre o amor e a graça de Deus, da mesma forma que buscaríamos abrigo em uma rocha durante uma tempestade. Até aqui os irmãos estão nos entendendo nessa manhã? Glória a Deus, você não está livre para dar sua contribuição. Amém? Como é o lar edificado por Deus? Vamos refletir sobre essa característica de um lar que Deus edifica. Então, uma característica de um lar que é edificado por Deus, eu coloquei alguns itens. É um lar onde tem a sabedoria. Você consegue identificar isso no seu lar nessa manhã? Porque Tiago vai dizer também que aquele que não tem, peça a Deus. Então, se no seu lar você atenta que em alguns momentos falta sabedoria, aleluia, Ele quer nos dar nessa manhã. Então, no Provérbios 24, queria pedir, Aninha, meu Deus, Rebeca, que colocasse. Diz assim: não tenha invejas, 24:3, perdão. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Essa é a característica de um lar que é edificado na rocha. Esse lar tem o quê? Sabedoria. Ai, pastora, tem me faltado nesse tempo. Busque o Senhor nessa manhã. Ai, pastora, eu não tenho inteligência. O Senhor nos dá sabedoria, inteligência, conhecimento. Isso tudo está disponível para a igreja do Senhor. A sabedoria é a primeira característica de um lar edificado por Deus. Quando Deus edifica a casa, tanto homem quanto mulher e filhos buscam sabedoria para conviver felizes na presença do Senhor. Coloca Efésios 5, versículo 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Irmão, isso é uma característica de uma mulher sábia. Hoje o mundo prega isso ao contrário, porque ele só quer empoderar a mulher, né? Mas o empoderamento da mulher está aqui, ó. Uma mulher que reconhece que o seu marido, ele tem autoridade sobre ela. Irmãos, eu sou de uma família, né? Minha mãe foi mãe de 13, 3 morreram muito pequenininhos, e eu sou de uma família de 10 irmãos. Já contei aqui. Eu tive um pai ausente, né, que aos 36 anos parou de trabalhar, se entregou à bebida, e eu já nasci no momento mais
mais fácil. Então éramos 7 mulheres e 3 homens. E as mulheres dominaram porque tiveram que ocupar lugar vazio. Então, irmãos, quando eu vim para o casamento, infelizmente eu trouxe um pouquinho dessa bagagem, né? E tenho aprendido até hoje, tá? Deus se ama ouvir isso, né? Quando eu cresço demais, ele bate uma continência para mim. Aí é a hora, eu reconheço. Eu não queria falar isso. Então, irmãos, quando eu vim para o casamento, eu trouxe um pouquinho dessa autoridade, porque infelizmente aprendi errado. Tive que desconstruir e estou aprendendo até hoje, né? Quando eu vejo ele se colocar em forma, em sentido, aí estou falando demais, porque às vezes eu atropelo ele. Mas aí eu reconheço que ele tem autoridade. Irmãos, para ficar debaixo, não, irmãos. Isso é um mundo que tem pregado isso de forma diferente, para que a gente, aleluia, só ouça, mas não coloque a palavra em prática. Deus deu essa autoridade. A mulher, ela está submissa na mesma missão. O que é submissão? É estar na mesma missão junto com o homem, mas reconhecendo que ele é. Olha, homens, não é para vocês crescerem nessa manhã, não, hein? Então, irmãos, isso é ter sabedoria também. Em Provérbios 14, versículo 1, pode colocar, Rebeca. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. E eu fiquei perguntando ao Senhor, né? Senhor, por que Salomão, esse homem que teve 700 concubinas, né? 300 mulheres, era um homem que conhecia tudo de mulher, né, pastor Richardson? Meu Deus, e por que ele vai falar que faltou sabedoria nessa mulher? E aí, irmãos, sabe por quê? Porque foram elas, duro para mim ouvir isso, né? Foram elas que perverteram o coração de Salomão. Elas induziram. Terrível. Então, nessa manhã, irmãos, é uma reflexão para mim e para você. Ajude o seu marido na construção do seu lar. Seja essa mulher. Não que esse trecho, irmão, seja só para homem, não, para mulher, não. Porque a sabedoria não é só para a mulher, é para o homem também. Porque se ele for tolo, ele vai ajudar a derribar esse lar também. Amém? Uma oportunidade. Você não olha para o lado esquerdo, é direito. Então, pastora Deise, interessante o que a pastora está falando sobre a submissão da mulher com seu esposo. Primeiro ponto, primeiro momento. A autoridade do esposo é uma autoridade com amor. É uma autoridade com carinho e com respeito à sua esposa. E ambos se tornam-se cúmplices um com o outro, parceiros um com o outro dentro de casa, não tomando nenhuma decisão sozinhos, sempre senta à mesa no diálogo para ter uma conclusão naquilo que eles vão tomar de benefício para ambos e filhos. Então essa edificação que a pastora está falando no Senhor é viver e praticar, viver no Senhor de forma dependente dele em toda a área, porque se é um projeto de Deus, Deus quer que a família tenha de forma contínua uma orientação do Espírito Santo para que ela possa desfrutar das benéficas de Deus aqui nessa terra.
É como diz lá em Isaías capítulo 1, verso 19: se bem quiseres me ouvires, e comerei o melhor dessa terra. Por mais que estejamos num momento difícil, o Senhor sempre vai orientar para que a família tenha essa abundância, essa prosperidade nessa terra, por mais que caótica ela esteja a terra passando. Mas a família vai ter essa proteção divina, essa ajuda de Deus naquilo que ela é impossibilitada em fazer, impotente em fazer. Então tem que se tornar cúmplice um com o outro. Isso é algo transparente, isso é algo que edifica, isso é algo que eles estão colocando em prática, aquilo que eles estão ouvindo. E principalmente quando ouve a palavra e pratica, dentro de casa tem que ter ouvido um para com o outro, ouvir para onde que tenha essa sabedoria, e dentro dessa sabedoria que edifica, e o conhecimento do qual a pastora leu lá em Provérbios. Pastor, eu acredito que a pastora ainda deve tocar em alguma parte, talvez que eu venha falar aqui, né? Mas nessa parte que fala sobre a mulher ser submissa, é porque o primeiro olhar nosso é que a igreja, a Bíblia é machista. Se a gente olhar no mundo, alguém já vai falar assim, é machista. Eu participei de um casamento, participei não, os colegas de trabalho vieram citar para mim, eu fui num casamento, rapaz, como que a igreja evangélica é machista, tudo lá o pastor estava falando, mulher tem que submeter o marido. Então as que queriam e tem outro tipo de pensamento, não gostaram nada do casamento, né? Saíram chateadas. Mas a Bíblia, né, ela é dotada de sabedoria em tudo. A Bíblia fala sobre prudência, né? Nesse texto que a pastora está citando, Jesus fala a diferença entre o prudente e o nécio, né? Então a Bíblia enfatiza muito a prudência. Então quando fala sobre, da mesma forma que fala que a mulher ser submissa, diz que o marido também deve amar a sua mulher e morrer por ela, né? Então, quando se fala de ser submissa, pastor, o que eu entendo é ser submissa às responsabilidades que o marido tem. Não é porque o marido vai chegar em casa, tudo tem que ser do jeito que eu quero, né? Tudo tem que ser desse jeito, sim senhora, sim senhor, sim senhor, não é nada disso. Mas ser submissa, e até o termo a senhora colocou aí, de estar ao lado da mesma missão, as responsabilidades do marido, né? Não dá para a gente trocar essas responsabilidades, né? Tem coisas que o homem foi dotado fisicamente, emocionalmente, para esses embates, que são responsabilidade do homem, né? Então, é honroso quando a gente constrói uma casa assim, porque a casa ela é construída de forma legal, de prudência, né? Eu tenho a Marta, que está aqui do meu lado, a gente é casado aí há quase 40 anos, e a gente sempre contribui, como também ajuda nas responsabilidades que ela tem, né? As nossas filhas estavam pequenas, a responsabilidade imediata de educar as meninas coube a Marta, né? Mas eu nunca cheguei para dizer assim, olha, não é assim que se educa. Eu sempre soube que a Marta foi uma mulher prudente. Eu ajudava, reforçava. A sua mãe já disse isso, é para vocês fazerem dessa forma, né? Eu tinha uma responsabilidade, é claro que eu não ia deixar ela como mãe e com criança, vai sair para trabalhar. Não, eu sempre saí. Depois ela fez a formação, né? Hoje trabalha também, mas nem todas as casas a mulher trabalha, às vezes ela está lá para cuidar e isso é honroso para a mulher também. Então eu quero destacar assim, é que não é machismo, é você cooperar para a responsabilidade que aquela pessoa tem. Tem responsabilidades que é minha, que é do homem, né? E eu preciso de uma mulher cooperar. E eu não posso transmitir, passar isso para ela, né? Para ela resolver. É minha responsabilidade. A não ser que haja um problema de saúde, outras coisas, né? Que a mulher precisa assumir naquele momento. Mas no momento que você está ali, é responsabilidade sua. Eu sempre já disse aqui outras vezes aqui na igreja, e repito, isso é só para exemplificar, né? Quando as crianças estavam pequenas, e a Marta também, tocou alguém lá no portão, não sei quem é.
Eu não mando a filha, eu não mando a esposa. Eu que vou lá, né? É o marido. Essa é uma responsabilidade. Eu tenho que proteger a minha família. É minha responsabilidade a proteção. Uma das minhas responsabilidades é proteger a minha família. E a Marta me ajuda a proteger. Amém. Glória a Deus por essa tão grande orientação, instrução do nosso pastor. Amém, irmãos? E a gente vê como hoje, né, isso é feito de forma contrária, desconstruindo tudo isso que nosso pastor colocou e que nessa manhã o estudo está trazendo para a nossa vida, mostrando, né, que a mulher ela é empoderada nesse sentido. Não, irmãos, a Bíblia não fala dessa forma, não, né? Então, nessa manhã, que o Senhor nos ajude, né, a ser essa mulher sábia que coopera para que o nosso lar, para que a nossa família seja edificada, né, sobre a rocha que é o seu filho. Porque, irmãos, aqui o Senhor está falando de dois fundamentos, né? Ele está falando de duas situações: o sensato e o insensato. O sensato é esse que constrói, que está aqui nessa manhã ouvindo para aplicar depois, né? E o insensato é aquele que vai ouvir, mas não vai colocar nada em prática. E quando vier a chuva, quando vier a tempestade, porque ela aconteceu nas duas edificações, grande foi a sua ruína. Amém? Eu vou correr aqui, não sei se vai dar, não escrevi muita coisa, mas o Senhor nos ajude nessa manhã. Amém? Então, irmão, se o homem edificar algo e a mulher desfazer, ou vice-versa, bem como os pais edificarem e os filhos desfazerem, então a casa não vai permanecer de pé. Então, essa questão da sabedoria não é só para a mulher, não é só para o homem, é para toda a casa, é para os filhos também. Porque um reino dividido, a Bíblia vai dizer lá em Marcos, se não me engano, né, um reino dividido, ele o quê? Não subsiste. Marcos, né? Tá lá, ó. Marcos 3:25, uma casa dividida não permanece. Tá? Então, se o marido puxa para um lado, né, a mulher puxa para o outro, o filho puxa para o outro lado, esse lá, irmãos, certamente ele não vai ficar de pé. Amém? Então, trabalhe nessa manhã pela edificação da sua casa. Uma casa também que é edificada, pode passar. Uma casa que é edificada também na rocha, ela é fechada para o mal. Está lá em Êxodo, eu vou correr, não vou ler, né? Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21, 23, né? Que fala quando o Senhor, ele orienta Moisés que o sangue do cordeiro passasse sobre os umbrais da porta. E a gente conhece essa passagem, né? A morte veio e quem tinha a marca, o lar que tinha a marca do sangue, né, a morte não alcançou, né? Então essa casa, ela é fechada para o mal, né? A casa edificada por Deus deve estar fechada contra todo o mal. E o que a gente vê hoje, muitas casas estão até trancadas, né, vigiada, a gente vê câmera por todo lado, mas o mal tem entrado pela porta. E entra pela porta da frente. A gente escutou aqui numa ministração, né, se não me engano, da irmã Prisciliane, falando, né, do mal que entra pela nossa porta, né? E tem acontecido isso, infelizmente, né? Entra pela porta da frente ou na vida dos próprios membros da sua família. Então, somente através da comunhão com Cristo e o poder de Deus é que podemos proteger a nossa família. O sangue do Cordeiro representa o perdão dos pecados, que purifica a família e a guarda de todo o mal. Está lá em João, capítulo 1, versículo 29. Então, igreja, nessa manhã, clame pelo sangue de Jesus para cobrir o seu lar, o nosso lar, de todo o mal. Uma outra característica
de uma casa edificada sobre a rocha, ela é uma casa cheia de luz. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 21. A luz, irmãos, é essencial para a vida, não é mesmo? A gente tem aí o exemplo do sol, né? A falta do sol, né, traz em nós, né, a questão muito séria da vitamina D. Então a gente precisa de luz. Uma casa iluminada e arejada transmite um ambiente de paz e alegria. Já um ambiente onde as sombras da penumbra obscurece, as pessoas não vão enxergar um ao outro, porque as trevas entram dentro do lar. Aí a gente vai lembrar, né? Uma das pragas do Egito foi o quê? A treva, né, irmãos? Então, nessa manhã, que o seu lar, que a sua família esteja cheia de luz, e a luz é a presença de Cristo, a luz do mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, né? A palavra do Senhor, que é lâmpada para os meus pés, está lá no Salmo 119, versículo 105. O testemunho do cristão que ilumina os membros da família. Pois vós sois a luz do mundo, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Clame a Deus nessa manhã, para que a sua casa seja iluminada. Como é que a nossa casa é iluminada, irmãos? Fazendo a leitura da palavra do Senhor. Aleluia, trazendo, irmãos, isso à nossa memória. Lá em casa, às vezes, as crianças, eu sento as crianças, né? E conto história. Que história que eu conto? Essa aqui, olha. História da Bíblia. E eles relutam, às vezes, um pouquinho, né? Ah, mamãe, já vem a senhora. Não, minha história não, a história da Bíblia. Então faça isso, né? Edifique, traga luz para dentro da sua casa. Amém? Quando Jesus disse para não esconder a luz debaixo do alqueire e da cama, podemos entender então que são duas coisas que não podem ofuscar a luz. O alqueire era a medida comercial da época, com a capacidade aproximadamente de 9 litros. Toda a família tinha um alqueire para medir os mantimentos comprados por vendedores. Esconder a luz debaixo do alqueire significa não dar testemunho diante das questões financeiras. Já esconder a luz debaixo da cama representa a vida moral da família. Nossa casa precisa de luz. Amém? Um outro material, que eu vou dizer assim, né? Uma outra característica da casa, da edificação da nossa casa, é um lugar da palavra de Deus. Deuteronômio 6, versículos 6 e 9. Não precisa colocar, amém? Para a gente ganhar tempo. A casa edificada por Deus tem um lugar para a palavra de Deus acima de tudo. Amém? Na sua casa, irmãos, tem tido a palavra? Você tem tido esse tempo para oração com seu cônjuge, com seus filhos? A sua casa tem dado lugar à palavra? Porque o nosso lar, irmãos, ele precisa ser uma extensão do céu. Então, não é só aqui, né? No seu lar você precisa dar continuidade à palavra. Se você quer que sua casa seja edificada por Deus, precisa levar a palavra de Deus para o seu lar através da pregação do Evangelho e principalmente com seu testemunho de vida. Sabe, irmãos, o seu vizinho está de olho no seu lar. O seu vizinho está de olho no seu lar. Ele sabe se ali você tem dado lugar de honra para essa palavra. Amém? Eu já escutei aqui o pastor Marcos dizendo que lá agora ele já perdeu a sua identidade, o nome dele. Não é mais Silvestre, né, pastor? Já é pastor. Então, irmãos, o que é isso? Lá no serviço do nosso pastor, já identificou que ele tem dado lugar de honra à palavra.
Então ele representa lá o governo do céu naquele lugar. Amém, irmãos? Tem umas 2 semanas, dá até mais, né, Delci? Os nossos vizinhos tiveram uma situação bem difícil, e é lá no casa do pastor que eles vão buscar, irmãos, nosso socorro? Não. Vem buscar uma palavra de Deus. Vai lá, chama o pastor para levar o meu marido para a igreja. Ela não foi, não, é a esposa, mas ela queria que Delci levasse o marido dela para a igreja, né? Infelizmente, o lar foi desfeito, né? Hoje está um para um lado, outro para outro, uma situação difícil. Mas o socorro foi lá no nosso lar, irmãos, e a gente dá nessa manhã a glória e a honra ao Senhor, amém? O seu lar precisa ser um lugar de testemunho. E esse aqui, irmãos, é um dos maiores desafios cristão, é ser testemunha de Jesus por onde estivermos. Está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas isso deve começar em nossa própria casa. O primeiro lugar que devemos servir a Deus é dentro do nosso lar, né? Então aqui, Sim, Valéria. Falando de que o vizinho, né, tá de olho na nossa casa. Eu me mudei para uma vila, né? E toda vez que eu chegava da academia, eu uso fone o tempo todo. Aí eu começava a trabalhar e ouvindo o som no fone. E Deus começou a me incomodar. Não ouve no fone. Coloca na caixa de som. E eu não gosto de incomodar os vizinhos, né? Aí eu comecei a ouvir na caixa de som. Aumenta. Aí a minha vizinha, há pouco tempo, foi e falou: Val, voltei para Jesus por conta dos seus louvores. Aleluia, né? Glória a Deus. Então, assim, eles estão observando, estão ouvindo, né? Ela já estava afastada há 10 anos e ela voltou por conta da minha casa. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Amém, irmãos? Então, no que eu estou falando aqui tem todo sentido, não é mesmo? Aleluia. A casa edificada por Deus é um lugar de testemunhar da vida cristã. O mau testemunho, principalmente diante da família, tem destruído muitos lares cristãos. Procure viver o que você crê e ensina, primeiramente, dentro da sua própria casa. E espere que o Senhor abençoe edificando o seu lar. Dê testemunho da vida em sua casa. Uma outra característica é a nossa casa ser um lugar de oração. E a gente viu isso agora no mês de abril, mês de maio, né, irmãos? Coisa linda. Onde nós tivemos a oportunidade de receber o Rafael e a sua família. Irmão, toda a sua família esteve no nosso lar ontem. E foi um momento lindo, né? Eu espero que toda a igreja tenha abraçado. E se você ainda não fez, hoje a gente já está no 1º de junho, né? Aleluia, mas faça correndo, porque coisa linda, irmãos, é quando o povo se reúne para orar, né? A tua oração, irmãos, ela não fica no teto, ela alcança os céus e na hora certa o Senhor, ele responde. Então o nosso lar, ele é um lugar de oração. A casa edificada por Deus é um lugar de oração. Busque orar mais por sua família e em conjunto no seu lar. No momento de falta de sabedoria, desperdiçamos muitas bênçãos já derramadas sobre nós. E as orações são interrompidas por coisas que poderiam ser relevadas. Mais importante do que qualquer queixa é o poder da oração na vida da família. Uma outra característica, né? Um lugar de alegria. O seu lar, irmão, tem sido esse lugar de alegria? Ou é um lar só de derrota? Onde você se assenta à mesa só para falar de tristeza e de desânimo? Não, o seu lar precisa ser um lugar de alegria. A gente vai ver isso lá em Lucas, capítulo 15, versículo 8, 10, quando aquela mulher que havia tido 10 dracmas, ela perde uma. E o que ela vai fazer, irmãos? Ela vai chamar suas amigas
e ela vai varrer, e ela vai buscar com diligência, e quando ela encontra, grande é a sua alegria. Você tem compartilhado da sua alegria com a sua família? Você tem compartilhado, aleluia, desse momento com seus filhos? Seja essa família, amém? Irmãos, tudo isso aqui é a construção de um lar que é edificado na rocha. E agora eu não sei se eu vou ter tempo de falar de uma casa que é edificada na areia. Se não der por conta do horário, vai ficar para o próximo estudo, tá? Mas eu vou dizer uma característica de uma casa que é edificada sobre areia. Uma casa que é edificada sobre areia, ela é socialmente, emocionalmente e espiritualmente doente. Essa é a casa. A nossa casa, irmãos, ela tem que ser edificada sobre a rocha. Por isso que nesse lugar nós temos dado a honra à palavra do Senhor, para que naquele grande dia a gente nos apresente diante do Senhor. Senhor, eu não somente ouvi, mas eu fui praticante da tua palavra. Então, uma casa que é edificada sobre areia, elas desabam. E é o que a gente tem visto hoje, né, irmãos? Muitas famílias estão vivendo esse desabamento moral, social e espiritual. Quantas famílias estão pedindo socorro debaixo de escombros, soterrados, asfixiados pelos valores seculares? O nosso maior bem é a família, nosso lar, nossa casa. É preciso direção e discernimento a todos os que pretendem edificar a sua casa. O caminho é certo, e construir nossa casa sobre a rocha, o fundamento que permanece e nunca será abalado, a palavra de Deus. Amém? Então, nessa manhã vai ficar uma pergunta: como está a sua casa? Ela está firme? Ela está sólida? Ela é segura? Ou ela está trincada, rachada e prestes a demolir? Então, que nessa manhã você e eu consagremos nossa casa, nossa família a Deus. Amém? Quantas famílias nessa manhã estão dispostas a construir, aleluia, isso agora? Sabe, irmãos, eu vim de um lar destruído, né? Mas quando eu levantei as minhas mãos para o Senhor ele mudou o meu lamento em braille. Deus fez tudo novo. E eu disse para o diabo: parou em mim. Sabe, irmãos, parou em mim, né? Algumas irmãs minhas divorciadas, casamentos falidos, mas eu tenho buscado construir o meu lar na rocha, buscando ajuda. Então, nessa manhã, eu não vou ter tempo, né? Eu trouxe um dado do IBGE, né, falando do número de divórcios. Irmãos, é coisa terrível, né? A gente tem estudado, buscado um pouquinho acerca de família. Irmãos, no próximo ano o Brasil será o país onde o número de evangélicos será o maior, o nosso país, né? Mas em comparação, irmãos, ao número de divórcio, o índice está igual. E é para assustar. É para assustar. O índice de divórcio entre o não crente e o conhecedor da palavra. E por quê, irmãos? Porque não tem examinado. E aí vem uma série de situações. Mas uma delas, né, é a falta de buscar o ensino na palavra, de ser somente ouvinte e não praticante. Então, se nessa manhã o seu lar tem tido falta de alguma coisa, né, busque socorro, busque no Senhor, amém? E eu quero assim, nessa manhã, louvar a Deus para o seu lar. Eu quero ainda estar orando e passando, Deus se faz encerramento.
Que Deus nos ajude nessa manhã, amém? A construir o seu lar, a edificar o seu lar. Eu trabalhei por 25 anos no órgão da prefeitura, chamado Secretaria Municipal de Urbanismo. Esse órgão licencia e legaliza construções. Então, irmãos, para você construir aqui no município de Seropédica, eu não sei como funciona, porque a legislação é outra. Para você construir, você precisa de autorização da prefeitura. E aí você precisa contratar um engenheiro ou um arquiteto para fazer o projeto de construção na sua casa. E dentro desse projeto tem uma porção de exigência. Não pode ser qualquer terreno, não pode ser qualquer material, porque o engenheiro ou o arquiteto, ele será responsável pelo projeto, pela edificação. E aí é dada uma declaração que a gente chama de RT. O que é RT? Responsabilidade técnica. Então, se aquela edificação tiver algum problema, alguma rachadura, aquele engenheiro, ele é responsável. Mas trazendo isso para o espiritual, quem é o nosso engenheiro? É o Senhor, não é mesmo? Quem é o engenheiro da construção da nossa casa? É o Senhor, o arquiteto, ele é o fundamento. Tá? Então, que nessa manhã o Senhor nos ajude no nome de Jesus. Vamos orar. Baixe sua fronte. Deus, diante da tua palavra, Senhor, que nós ouvimos nessa manhã. Senhor, e como diz a tua palavra, Senhor amado, a qual nos orientou para que não sejamos, Senhor, ouvintes, tão somente ouvintes, ó Deus, mas praticantes. Por isso, Deus, nos ajuda. Senhor, aqui está lares, aqui está famílias, ó Deus, que nós não conhecemos, Senhor. Ah, Deus querido, a estrutura, mas Tu é um Deus que conhece, porque os Teus olhos, Senhor, são como chama de fogo. Tu conheces, Senhor, a estrutura, Senhor, de cada família. Por isso, Deus, se algum lá nessa manhã tem tido falta, escassez, ó Deus querido, nós te pedimos, entre nesse lar e faça tudo novo. Ajude, Deus, as famílias, ajude, Senhor, esse teu projeto para a glória do teu nome. Ó Deus querido, porque naquele grande dia, Senhor, nós queremos nos apresentar, Senhor, diante, Deus, da tua majestade. Ó Deus querido, e apresentar as nossas mãos, ó Deus querido e amado, e elas estarão cheias de obras, de fruto de justiça, para a glória do teu nome. Assim, Senhor, muito obrigado. Eu quero te louvar pela tua igreja. Eu quero te louvar, Deus, por cada família, Deus querido e amado, que tem lutado, ó Deus querido, que tem buscado a tua face. Assim eu oro, no nome de Jesus, com perdão, Senhor, dos nossos pecados. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.